Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Carlos Semedo, professor de Matemática nono ano. Na aula passada, vimos estudo de vetores. Hoje, vamos ver a multiplicação de um número racional por um vetor. Multiplicação de um número racional por um vetor. Dados o número racional k diferente de zero e um vetor u qualquer, o produto do número racional k diferente de zero por um vetor u é o vetor k vezes u, que tem a mesma direção. Repito, o produto do número racional, nesse caso k, com k diferente de zero, por um vetor u, é o vetor k vezes u, onde tem a mesma direção. Tem o sentido de u se k for maior do que zero. Repito, tem sentido de u, ou seja, tem mesmo sentido com o vetor u, se o k for maior do que zero. Tem sentido oposto ao vetor u, se k for menor do que zero. Repito, o produto do número racional k, com k diferente de zero, por um vetor u, é o vetor k vezes u, que tem a mesma direção. Já sabem, paralelos ou colineares. Sentido depende do valor de k. Se k for maior do que zero, ou seja, positivo, tem mesma direção, tem mesmo sentido do vetor u. Se k for menor do que zero, se k for menor do que zero, ou seja, negativo, tem sentido oposto do vetor u. Vamos ver um exemplo. Dado o seguinte vetor u, determina a linha A, 2 vetor u, a linha B, menos 3 vetor u. Atenção, quem é k aqui? K é 2. 2 é maior do que zero. Então, o vetor tem a mesma direção e também vai ter o mesmo sentido. Neste caso, k menos 3 e menos 3 é menor do que zero. Então, logo, o vetor menos 3u vai ter a mesma direção e sentido oposto. Por quê? Porque k é menor do que zero. Neste caso, k é menos 3 e menos 3 é negativo. É menor do que zero. Logo, o vetor vai ter sentido oposto. Temos aqui o vetor u. A linha A, 2 vetor u. Já sabem que k é positivo, k é 2, 2 é maior do que zero, então o vetor vai ter a mesma direção com o vetor u e também o mesmo sentido com o vetor u. Mas por quê? Repito, porque k é positivo, k é maior do que zero. Temos aqui 2u é igual vetor u mais o vetor u. Ou seja, 2u é igual 1 vetor u mais 1 vetor u. Na aula passada, vimos a adição de 2 vetores. Para somar 2 vetores, vamos encontrar um outro vetor chamado vetor soma. Vamos ver. Temos aqui 2 vetor u é a soma de vetor u mais o vetor u. Ou seja, 2 vetor u é 2 vezes, tem comprimento 2 vezes maior do que vetor u. Repito, 2u é igual
vetor U mais o vetor U. O que vamos fazer? Vimos na aula passada, a adição de vetores, pega-se o vetor U com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Na extremidade do vetor U, coloca novamente o vetor U com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. A soma de vetor U mais o vetor U obtém-se o vetor 2U. Atenção, o vetor 2U é o vetor que tem a mesma direção do vetor U, tem o mesmo sentido do vetor U. Por quê? Porque K é maior do que zero. K é positivo. E o comprimento 2 vetor U tem comprimento 2 vezes maior do que vetor U. Basta ver. 2 vetor U é vetor U mais o vetor U. Ou seja, tem comprimento 2 vezes maior. Tem a mesma direção do vetor U. Repito. A mesma direção do vetor U. O mesmo sentido do vetor U. Mas por quê? Porque K é maior do que zero. K é positivo. Quem é K? K é 2. 2 é maior do que zero. O comprimento é 2 vezes maior do que vetor U. Basta ver aqui, é vetor U mais o vetor U. Ok? Então o comprimento é 2 vezes maior do que o vetor U. Vamos resolver exercício B. Menos 3U. Atenção. K, nesse caso, é menos 3. Menos 3 é menor do que zero. Então, o vetor terá a mesma direção, o sentido contrário. Mas por que terá sentido contrário? Vai ter sentido contrário porque K é negativo. Qual é o valor de K? Menos 3. E menos 3 é menor do que zero. Menos 3U é igual a menos vetor U, menos vetor U, menos vetor U. Estamos a abrir menos vetor, estamos a abrir menos 3 vetor U. O que vamos fazer? Vamos abrir. É menos 1 vetor U, menos 1 vetor U, menos 1 vetor U. Se somarmos menos 1, menos 1, menos 1, dá menos 3 vetor U. Agora, na aula passada, vimos que subtrair 2 vetores é adicionar ao primeiro vetor o simétrico do segundo vetor. Repito, vimos na aula passada que subtrair 2 vetores é adicionar ao primeiro vetor o simétrico do segundo vetor. Atenção, quando que 2 vetores são simétricos? 2 vetores são simétricos quando têm a mesma direção, o mesmo sentido, a mesma direção, o mesmo comprimento e sentido contrário. Repito, quando que 2 vetores são simétricos? 2 vetores são simétricos quando têm a mesma direção, paralelos ou colineares, o mesmo comprimento e têm sentido contrário, vetores simétricos. Neste caso, temos aqui menos vetor U, simétrico de vetor U. Pega-se vetor U, certo? Temos aqui o simétrico do vetor U, com a mesma direção, o mesmo comprimento e sentido contrário. É simétrico do vetor U, menos vetor U, simétrico do vetor U. Em vez de chamar menos vetor U, certo? Vamos chamar de simétrico do vetor U. Sabemos que na aula passada vimos quando que 2 vetores são simétricos, certo? Assim para podermos chamar atenção à parte teórica. Mas adicionar o simétrico do vetor U. O que vamos fazer? Na extremidade do vetor simétrico do vetor U, coloca o
vetor simétrico do vetor U. Também vamos pegar mais o simétrico do vetor U. Pegar e somar, porque estamos a somar simétrico do vetor U, mais simétrico do vetor U, mais simétrico do vetor U. Por isso que tem a mesma direção do vetor U, cada um, o mesmo comprimento e sentido contrário. Basta ver que temos aqui sentido, certo? E tem aqui sentido contrário. Mas por quê? Porque são vetores simétricos, com a mesma direção, o mesmo comprimento e sentido contrário. Atenção! Menos vetor U, simétrico do vetor U, menos vetor U aqui. Temos aqui 3 vetores. Somar esses 3 vetores, obtém-se o vetor menos 3 vetor U. Repito, e somando esses 3 vetores, simétrico do vetor U, mais simétrico do vetor U, mais simétrico do vetor U, ou menos vetor U, mais vetor U, mais menos vetor U, mais menos vetor U, obtém-se menos 3 vetor U. Qual é o comprimento? O comprimento é 3 vezes maior do que o vetor U. Mas por quê? Porque o comprimento é a distância. O comprimento é sempre positivo. O comprimento é norma. Vocês viram norma no 8º ano. Norma, certo? O módulo é sempre positivo. Então, o comprimento é 3 vezes maior do que vetor U. A única diferença aqui é que o sentido é contrário. Mas por quê? Porque K é menor do que 0. Repito, a mesma direção do vetor U, o sentido oposto do vetor U, porque K é menor do que 0. Quem é K? K é menos 3. Menos 3 é menor do que 0. O comprimento é 3 vezes maior do que vetor U. Expliquei por quê? Porque temos aqui um vetor, menos um vetor, menos um vetor, menos um vetor. E vetor U ou menos vetor U tem mesmo comprimento, só sentido que é contrário. Por isso, é 3 vezes maior do que vetor U. Entenderam? Ok, vamos resolver exercícios para ver se de facto vocês entenderam ou não. Na aula passada, vimos estudo de vetores, vimos adição de vetores, vimos subtração de vetores, vimos vetores simétricos, vimos vetores simétricos, vimos adição, subtração de vetores e também vimos vetores equivalentes. Hoje, vamos resolver exercício colocando toda essa parte teórica na prática. Por isso, temos aqui exercício onde vocês terão a oportunidade de pôr a aula passada na prática, que é uma aula teórico-prática, vocês terão a oportunidade de colocar na prática. Vamos resolver exercício. Eu vou dar um tempo para fazer exercício, depois volto para fazer as correções. Temos aqui dados os seguintes vetores. Vetor A, vetor B e vetor C. Foi pedido para determinar 1.1.1. 2 vetor A mais vetor B. 1.1.2. Vetor A menos 3 vetor B. 1.1.3. Vetor A mais o vetor B menos 2 vetor C. 1.1.4. Vetor A menos 2 vetor B mais vetor C. Não se esqueçam que somar 2 vetores tem as regras, subtrair 2 vetores também tem as regras, adicionar ao primeiro vetor o simétrico do segundo vetor e aplicando as regras vocês vão conseguindo resolver esse exercício. Dou um tempo para resolver o exercício,
volto para fazer as correções. Vamos fazer a correção dos exercícios que ficou para resolver. Bem, cada passo, não se esqueçam que cada passo que vocês deram tem que utilizar a definição. Foi pedido para somar. Não se esqueçam da definição. Como aplicar a definição, certo? Aplicando a definição para somar. Também foi pedido para subtrair. Sabe-se que subtrair é adicionar ao simétrico, é adicionar ao primeiro vetor o simétrico do segundo vetor. 1.1.1. 2 vetor A mais vetor B. 2 vetor A é a soma do vetor A mais o vetor A. O vetor A mais o vetor A é igual a 2 vetor A. Ora, 2 vetor A, temos aqui a extremidade e temos aqui a origem. Repito, 2 vetor A é igual a vetor A, a soma do vetor A mais o vetor A, onde tem a mesma direção e também tem o mesmo sentido. A extremidade, temos aqui a origem do vetor 2 vetor A e temos aqui extremidade do vetor 2 vetor A. Vetor B. O que é que vamos fazer? Pega esse vetor B com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Na extremidade,
de 2 vetor A, coloca-se o vetor B com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Repito, na extremidade do vetor 2 vetor A, coloca-se o vetor B com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. A origem do vetor 2A até a extremidade do vetor B obtém-se um vetor W, que é igual a 2 vetor A mais o vetor B. A soma é igual a 2 vetor A mais o vetor B. Entenderam? Bem, vamos resolver exercício 1.1.2. Vetor A menos 3 vetor B. Pega-se vetor A com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Na extremidade do vetor A, coloque-se o vetor menos 3 vetor B. Atenção, 3 vetor menos 3 vetor B. É menos vetor B, menos vetor B, menos vetor B. Ou seja, é o vetor que tem a mesma direção com o vetor B e tem sentido oposto. Ou seja, temos aqui o sentido de vetor B, mas o simétrico do vetor B tem sentido oposto. Então, é menos vetor B, menos vetor B e menos vetor B. Menos vetor B, menos vetor B e menos vetor B, somando obtemos menos 3 vetor B. Repito, temos aqui o vetor B. O simétrico do vetor B tem sentido oposto. Na extremidade do vetor A, coloca-se menos 3 vetor B. E já sabem que menos 3 vetor B, abrindo, fica menos vetor B, menos vetor B e menos vetor B. Então, obtém-se o vetor menos 3 vetor B. Atenção! Da origem do vetor A até a extremidade de menos 3 vetor B, obtém-se o vetor A menos 3 vetor B. Repito, da origem do vetor A até a extremidade de menos 3 vetor B, obtém-se o vetor A menos 3 vetor B. Entenderam? Bem, vamos passar para o exercício 1.1.3. Vetor A mais vetor B menos 2 vetor C. Temos aqui vetor A, temos aqui vetor B e temos aqui o vetor C. Pega esse vetor A com a mesma direção, com o mesmo comprimento e com o mesmo sentido. Na extremidade do vetor A, coloca-se o vetor B com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Na extremidade do vetor B, coloca-se o vetor menos 2 vetor C. Ora, vimos que menos 2 vetor C é menos vetor C mais menos vetor C. Repito, na extremidade do vetor B, coloca-se o vetor menos 2 vetor C. E já sabem que menos 2 vetor C é menos vetor C mais menos vetor C. Ok? Menos 2 vetor C é menos vetor C mais menos vetor C. Ou seja, é o vetor com a mesma direção do vetor C,
com sentido contrário do vetor C. Mas por quê? Porque são simétricos. Na origem do vetor A até extremidade, na origem do vetor A até extremidade do vetor menos 2C, obtém-se o vetor A mais o vetor B menos 2 vetor C. Repito. Na origem do vetor A até a extremidade do vetor menos 2C, obtém-se o vetor A mais o vetor B menos 2 vetor C. Entenderam? Bem, então vamos passar para exercício 1.1.4. Vetor A menos 2 vetor B mais vetor C. Pega-se vetor A com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Na extremidade do vetor A, coloca-se o vetor menos 2B com a mesma direção e sentido contrário. Mas por quê? Porque K é menor do que zero. Menos 2B é menos B, menos B é igual a menos 2, menos 2B. Menos 2B é igual a menos B, mais menos B. Ok? Vimos isso. Na extremidade do vetor menos 2B, coloca-se o vetor C com a mesma direção. Temos aqui o vetor C. Com a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Na origem do vetor A até a extremidade do vetor C, obtém-se o vetor A menos 2 vetor B mais vetor C. Repito. Na origem do vetor A até a extremidade do vetor C, obtém-se vetor A menos 2 vetor B mais vetor C. Depois de ter resolvido o exercício, resolvemos 4 exercícios. Agora, vocês já estão perfeitamente em condição de resolver novos desafios, novos exercícios sozinhos. Então, vou passar um desafio para casa onde vocês terão oportunidades de resolver exercícios sozinhos. Dados os seguintes vetores. Temos aqui vetor A, vetor B e vetor C. Determina vetor A mais 2 vetor B. 1.1.2. 3 vetor A menos vetor B. 1.1.3. Vetor A mais vetor B menos vetor C. Atenção, não se esqueçam que 2 vetor B é vetor B mais vetor B, onde tem a mesma direção e tem também o mesmo sentido do vetor B. Vetor 3 vetor A é vetor A mais vetor A mais vetor A. Também é um vetor com a mesma direção do vetor A, obtém-se o vetor com a mesma direção do vetor A e também com o mesmo sentido do vetor A. Assim, fica registrado o desafio para casa. Hoje vimos a multiplicação do número racional por um vetor. Multiplicar o número racional por um vetor, nesse caso, o número racional é diferente de zero, por um vetor, vamos obter também um vetor, onde tem o vetor com a mesma direção
E sentido depende de K. Se K for positivo maior do que zero, obtém-se a mesma direção do vetor U e obtém também o mesmo sentido. Se K for negativo, obtém-se sentido oposto. Repito, multiplicar um número racional, nesse caso um K diferente de zero, por um vetor U, obtém-se um novo vetor, onde tem a mesma direção. O sentido depende de K. Se K for positivo, obtém-se o mesmo sentido do vetor U. Se K for negativo, obtém-se o sentido oposto do vetor U. Também vimos a adição, subtração dos vetores. Neste caso, é de realçar um ponto aqui muito importante. Quando estamos a somar dois vetores U, já sabem que é vetor U mais o vetor U. Ou seja, é o vetor com a mesma direção, com o mesmo sentido e o complemento é duas vezes maior, porque é 2 vetor U. E se for negativo? Se for negativo, se for, por exemplo, menos 2 vetor U, já sabem, vai ter a mesma direção, o sentido oposto do vetor U. Mas por quê? Porque é menos 2 vetor U. E o complemento vai ser também 2 vezes maior do que vetor U. Assim fica concluída a nossa 10ª aula. Essa foi a nossa 10ª aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Da minha parte é tudo. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Não se esqueçam das recomendações dos agentes sanitários, lavar as mãos com água e sabão, usar as máscaras e evitar aglomerações das pessoas.